Vamos resolver essa questão que fala o seguinte: em um dado trecho reto e plano de uma rodovia, estão se movendo os carros A, B, C e D, conforme a gente vê na figura, com velocidades e posições indicadas na figura. Com base nessas informações, analise as proposições a seguir e assinale a correta. Bem, a gente está falando aqui de velocidade relativa. Então a gente vai analisar cada caso aqui e para identificar, né? Primeiro, vamos lembrar o seguinte, ó. Quando os automóveis, né, estão em direção contrária, a gente tem que a velocidade relativa, vou botar aqui, ó, VR, vai ser o módulo da velocidade de A, vamos botar assim, né? Mais um módulo da velocidade de B. Por que o módulo? Porque não importa o sinal. Nesse caso aqui, se a gente observar, ó, do automóvel A, se a gente adotar aqui a orientação aqui, ó, para a direita, então do A seria positivo e do B negativo. Tá? Como ele quer um módulo, eu não preciso me preocupar com isso. Os dois vão ser positivos. E quando eles estão movimentando em direções contrárias. Agora, quando estão na mesma direção, então a velocidade relativa vai ser o quê? Vai ser o módulo de A menos na mesma direção, tá? Menos o módulo de B. Importante aqui nesse caso, o seguinte, que VA vai ser maior que VB. O que eu estou falando com isso aqui? É que se eu botar VB menos VA, então VB tem que ser maior do que VA. A gente vai colocar vai escrever, né, aqui de acordo com a maior velocidade. Então, aquele que tiver maior velocidade, a gente coloca primeiro ali, justamente para a velocidade relativa não dar negativo, tá bom? Então a gente vai analisar cada item aqui, tá? Com um videozinho aqui que eu fiz, uma animação, e a gente tentar aí chegar na resposta certa, tá bom? Então vamos ler aqui a letra A. Para o motorista A, o observador em A, o automóvel B está se aproximando com uma velocidade de 20 km por hora. Então vamos colocar aqui uma animação. A gente tem aqui essa animaçãozinha. E aqui, ó, o que eu quero ressaltar? Eles estão o quê? Em movimento contrário, né? O A está indo para a direita e o B está indo para a esquerda. Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui, tá bom? Então vamos resolver aqui primeiro. Vamos colocar aqui, ó, a velocidade relativa. Vou botar com outra cor, né, para ficar um pouquinho diferente. Então eu tenho aqui, ó, a velocidade relativa vai ser VA mais VB. Vamos lá. O módulo, né, de VA mais o módulo de VB. Tá bom? E aí vamos lá. Velocidade relativa nesse caso vai ser. Qual é a velocidade de A? 70 km por hora. Então 70 mais a velocidade de B, 80. Então, dá 150, né? 150 km por hora. Isso quer dizer o quê? Vamos agora analisar aqui. Para o motorista A, então é como se o motorista A tivesse parado e o carro B, esse carro B, passasse a 150 km por hora por ele. Tá bom? Então, isso que é a velocidade relativa. É como se esse carro aqui tivesse parado, o carro A, e o carro B estivesse passando a 150 km por hora por ele. Então ele pergunta ali, ó, para o observador, para o motorista A, o observador em A, o carro B está se aproximando com uma velocidade de 20 km? Não, está se aproximando com uma velocidade de 150 km por hora. Tá certo? Aí só continuar aqui a animação, e aí você vê o que acontece. Você está vendo que os dois automóveis estão em movimento, né? Mas é como eu falei, é como se um tivesse parado e o outro tivesse passando a velocidade que é a soma dos dois, tá certo? Das duas velocidades.
Agora, terminou aí. Agora vamos ler aqui a questão B. Então, essa está errada, certo? Para o motorista B, observador em B, o carro C está se afastando, com uma velocidade de 10 km. Então agora, ó, eles continuam em sentido oposto, tá vendo? Ó, o B está indo para a esquerda e o C está indo para a direita. Vamos ver aqui, tem uma animaçãozinha. Vamos colocar, ó. Começar aqui, ó. Os carros estão indo e aí ele fala aqui, ó. Para o observador em B, o carro está se afastando com uma velocidade de 10 km por hora? Não. Na verdade, ele está se afastando. Velocidade relativa aqui, ó, vai ser VB mais VC, VB mais VC a uma velocidade. Qual é a velocidade de VB? De VB é 80, então 80. E a velocidade de C é quanto? É 60. Então, ele está se afastando a uma velocidade de 140 km por hora. Como eu falei, é como se o B tivesse parado, ou o C, né? Mas o B, no caso ele está falando em relação ao B, e o C estivesse se afastando a 140 km por hora. Ele fala ali que está se afastando a 10, então também está errado. Certo? Terminar aqui a animação e vamos fazer a letra C. Letra C. A letra C fala o seguinte. Para o motorista D, então a gente tem um motorista D que está indo para cá, para a direita. O carro C, eles estão indo no mesmo sentido, ó, está se afastando com uma velocidade de 110 km por hora. Não, agora a gente vai ter que usar esse aqui, ó. E aí, lembrando, é sempre importante colocar a maior velocidade primeiro. Então, qual é a maior velocidade? É C em relação a D, a maior velocidade é de D. Então, quando a gente for fazer, ó, a gente precisa fazer o quê? Botar aqui, ó, velocidade relativa. Eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, né? Então, eu vou ter o quê, ó? VC, módulo, né? VC menos VD. Certo? Lembra que eu falei? Botar sempre quando tiver. O importante é quando tiver na mesma direção, tá? Botar sempre a maior velocidade para a gente não sair com velocidade relativa e negativa. Então vamos ver aqui a animação, ó. A gente tem aí os dois móveis, então eles estão indo aí na mesma direção. Quem tem maior velocidade é o C, veja que o C já vai ganhando aqui a dianteira, né? E aí ele vai ver o carro se afastando, ele está falando ali que é 110 km por hora. Não, né? Obviamente que não. Ele vai estar se afastando, quem é a velocidade C? Ó, VR vai ser velocidade de C é 60 e a velocidade de D é 50. Então ele vê se afastando a 10 km por hora. Certo? Agora vamos resolver aí a letra D. A gente fazendo passo a passo, a gente vai revisando a matéria, né, de velocidade relativa e vai vendo aí qual está certo, os erros e inclusive uma animaçãozinha que facilita muito o entendimento da questão. Então, para o observador A, então o A está a 70 km, o carro D está se aproximando com uma velocidade de 20 km por hora. Ó, isso é interessante, por quê? Esse aqui, tá vendo? 70 está com uma velocidade maior que esse e está atrás. Esse aqui está com menor. Então, a gente vai ter uma diferença. Outra vez, ó, no mesmo sentido. Então, a gente vai ter de novo o quê? Vai ter o VR, certo? Velocidade relativa, que vai ser a maior velocidade, VA, módulo, né? Lembrando que é um módulo, VA menos VD, né? Menos VD. Menos o módulo de VD. Então, temos outra animaçãozinha. Vamos ver aqui a letra D. A gente tem aí, ó, a letra D. E aí a gente sabe, ó, que a velocidade de A é 70 km por hora. Então, vamos lá. A velocidade relativa, ó, tá vendo que o carro A está se aproximando do carro D. Né? Então, o D está se aproximando de A também. Certo? Então, tenho que VA vai valer quanto? 70
e o VD vale 50. Então, o VD está se aproximando a 20 km por hora, exatamente como fala aqui, ó, a resposta. Então, a resposta certa é a letra D, certo? A resposta certa, ó, é a letra D. Agora vamos ver, vamos analisar a E aí para ver qual é o erro, tá? Para o motorista C, o observador em C, né? Quando ele está falando que o observador em C, é porque o observador está no carro. Então, C está a 60 km, está se aproximando, no caso é 130 km. Então, ó, ele estaria vendo o carro se aproximar a 130 km por hora, está na mesma direção. Então, o que a gente vai fazer? A gente já sabe que tem que colocar o que? VR. Quem é a maior velocidade? É de VA. Então, módulo de VA menos. Lembrando que o módulo aqui é porque se a velocidade aqui, no caso, fosse negativa, ela já saía positiva. E é sempre bom colocar a maior velocidade. Não, é sempre bom, não. O correto é colocar a maior velocidade primeiro. Tá bom? VA menos VC. Então, VA vai ser igual a quanto? VA vale 70. Tem uma animação também, eu vou colocar aí, tá? Que é VR. VA vale 70, como a gente tem aqui no desenho, 70. E VC vale 60. Então, ó, ele vê se aproximando, o VC, VVA se aproximando, ou VA, VC, tudo depende aqui do referencial, mas o VC, no caso, vê o carro A se aproximando a quanto? A 10 km por hora. 10 km por hora. Bom, vou colocar a última animação. Aqui, ó. E aí a gente vê, ó, o VC na frente, ó. Vendo? E o VA vai se aproximando. O VA vai se aproximando a 10 km por hora. O VC vê o VA se aproximando, né, a 10 km por hora. Por quê? Eles estão no mesmo sentido, então a gente vai subtrair as velocidades. Tá certo? Acho que com as animações aí facilitou bastante o entendimento. Tá bom? Encerramos aqui essa questão. Essa questão, a resposta certa é a letra D. Bom, então agora vamos para a próxima questão.